Conforme os princípios de Jacarta, os seres humanos de todas as orientações sexuais e identidades de gênero têm o direito de desfrutar plenamente de todos os direitos humanos. Na Constituição Federal de 1988, o conceito de patrimônio cultural pode ser observado no artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Este documentário compreende que o direito à preservação do patrimônio cultural se faz necessário no momento em que determinado grupo social tem sua memória ameaçada por alguma forma de negligenciamento estatal ou invisibilidade político-cultural. Existem muitas pessoas aqui na capital que são LGBT, que vieram do interior como uma possibilidade de migrar fugindo da violência do interior. Como também tem uma série de pessoas LGBTs que vieram de outras cidades, né, para Palmas, porque Palmas tem se mostrado nos últimos anos uma cidade bastante promissora. Meu nome é Daniele Braga, eu vim para Palmas com 12 anos de idade. Na época, minha família, que já morava no Pico do Papagaio, resolveu se mudar para cá, e uma outra parte da minha família de Belém também. E aqui eu comecei a minha militância nos movimentos sociais, primeiro com a militância partidária, a partir do terceiro ano do ensino médio, e quando eu entrei na faculdade, na UFT, eu iniciei a militância no movimento LGBT. Olá, sou José Damião Rocha, sou natural do Pará, tenho 45 anos e sou pedagogo de profissão, professor de carreira desde do ensino médio. Oi, sou Arley Soares, no dia a dia, vulgo Thalita Top, drag queen, transformista, performance, da noite de Palmas, que já não é mais a mesma, né? Vamos combinar. Sou natural de Goiânia, moro no Tocantins, vai fazer 17 anos agora. E curso teatro na UFT, estou no terceiro período, espero concluir, né? Que essa é a vontade da gata. E é isso. Participei de muitos acontecimentos, acho que assim, meio que históricos, né, na história do LGBT no Tocantins, no decorrer desses 17 anos. Em relação a paradas, festas, brigas, lutas, tudo, enfim, eu também tenho a minha participação, né, digamos assim. Já fiz muitos shows, conheço muita gente, hoje trabalho como cabeleireiro e maquiador, já há 10 anos também, né. No estado, o estado também me proporcionou isso, me sinto tocantinense. E é isso, eu acho que no mais a luta é válida sempre, né? Acho que cada um de nós temos nossa parcela. Meu nome é Silvânio Coelho Mota, sou professor licenciado em História, atualmente agora também na seara jurídica, né, como advogado assessorando o Sindicato dos Trabalhadores da Educação e advogado voluntário da ONG Giama, prestando assistência jurídica para as pessoas vivendo com HIV/AIDS e também a população LGBT que necessita de serviço voluntário através da ONG, da qual nós estudamos, militamos e continuamos presentes na história, né? Eu sou tocantinense, nasci aqui no antigo norte de Goiás, hoje Tocantins, no município de Dois Irmãos, e com 12 anos me mudei para Goiânia. Um pré-adolescente, já entrando na adolescência, que é onde a gente descobre a sexualidade, assim, né? Que se aflora mais na capital. Então, na capital goiana eu tinha toda a liberdade de expressar minha sexualidade, nunca tive problema, né, com a família, com o emprego, entendeu? Eu também sempre fui uma criança à frente do meu tempo, desde que eu morava no interior, né? E eu nunca tive dificuldade. Claro que enquanto gay, criança, pobre do interior, você sofre todo tipo de violência. Hoje chama bullying, né? Mas antigamente já fazia apanhar mesmo, né? E passei justamente por essa parte, né? De sofrimento, de bullying na escola, pelos colegas, pelos adultos, por professores inclusive, né? Mas
passei nessa fase sem muito sofrimento, né, e sem muito tormento, porque não é toda pessoa também que aguenta, né? Você pode ver que o número de suicídio entre jovens LGBT e adolescentes é muito grande. Mas por essa facilidade de ter tido uma família compreensível, nunca tive problema, então aceitar a homossexualidade para mim nunca foi problema. E desde então passei a vivê-la, né, com toda a força, vamos dizer assim. Nesse momento, por mais que a gente percebesse que havia algum processo de construção com você diferente do padrão normal, mas quem te conhece, aonde você vivencia, com quem você convive, é muito diferente de hoje, porque se as pessoas percebiam, a primeira reação delas era negar, era negligenciar, quer dizer, justamente para que você também não se reconhecesse nessa condição. Então, com a minha família, eu assumi a minha homossexualidade quando eu tinha 15 anos de idade. E, na verdade, foi um processo meio que a minha família descobriu algumas coisas e começaram a me inquirir. E eu terminei contando, né? Foi algo que foi muito traumático pra mim, porque minha família é muito conservadora, Pra você ter noção, minha família no Bico do Papagaio tem um dia que eles organizam um festejo da igreja, né? E apesar de eu ter um tio também que é homossexual, não foi uma coisa simples. No começo foi estranho, porque eu acho que para todos nós, né, assim, quando se vê realmente que o desejo que você tem é a sua identidade, eu penso assim. Foi estranho, mas foi bom, porque assim, eu meio que me libertei. Eu me assumi com 15 anos, né, aí, logo que eu cheguei aqui eu tinha 12, eu assumi com uns 15. E foi trash, minha mãe me mandou embora, passei 3 anos morando em São Paulo. Lá eu vivi de tudo, eu vi de tudo, e o que eu não quis ver, eu não consegui não ver. Então eu cheguei já para vir para uma universidade, vim para um campus onde tinha formação de professores, que foi no Bico do Papagaio, mas a minha perspectiva era vir para a capital, porque eu já vivia numa capital grande, que foi lá também que eu tive o meu primeiro relacionamento gay com um outro rapaz. E esse rapaz de morar junto comigo, mas que eu acho super interessante e, de certa forma, além de contraditório, é muito cômico. Porque as pessoas sabiam da nossa relação, mas, de novo, talvez pelo perfil de normatividade, eram bem aceitos. E como também nós tínhamos uma inserção social política e principalmente religiosa, porque eu e ele temos essa formação, nós ficávamos no momento ápice da celebração religiosa, eu e ele no altar, dividindo com os santos e os padres, as celebrações litúrgicas, ele no coral e eu fazendo as leituras, e todos os fiéis, principalmente as mulheres, achavam lindo. De novo, é uma representação que é, no mínimo, bizarra, porque entende que ali tem um casal gay, mas é um casal lindo porque é religioso, porque prestam serviço, porque são bonitos. Portanto, se você é gay, mas não tem comportamentos gays, é bonito, é aceitável. Então, é contraditório perceber esses comportamentos das pessoas. Uma vez eu cheguei no tal do Hot Mania, né? Que é onde todo mundo das baladas. Não? E um sujeito lá, ele cismou comigo. E ele tentou dar 2 tapas na minha cara. Só que ele não conseguiu. Eu joguei 48 garrafas nele. Tinha 48 garrafas no chão. A gente estava bebendo um dia amanhecido, enlouquecidamente. Quebrei o vidro do carro dele e ele foi embora. Teve um aluno que já tentou me bater porque eu estava entregando um panfleto chamando as pessoas para parada. É o jeito como as pessoas olham. Mas antes chegasse e falasse, sabe, tu é uma bicha, você não me desce e tal, e é assim, 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 assim. É muito melhor, porque assim, ninguém é obrigado a aguentar nada de ninguém. Você é obrigado a respeitar, é o mínimo que você tem. Então assim, o olhar, ele te destrói, ele te põe no chão. Só que às vezes eu tô de óculos, eu vejo que a pessoa tá me olhando, eu tiro o óculos e olho na cara dela. Enquanto ela tá me olhando, eu vou olhar para ela.
e vamos ver quem vai parar de olhar primeiro. A primeira experiência, o primeiro contato que eu tive com preconceito de fato no mercado de trabalho foi quando eu tive a minha primeira oportunidade profissional como assessora de comunicação, como pessoa que ia coordenar aquele processo da assessoria, porque anteriormente eu só tinha sido estagiária. Só que a minha chefe direta, ela tinha muito problema com a minha orientação sexual. Vez ou outra ela queria fazer uma piada, ela queria fazer uma deixa, e eu não queria dar margem para isso, então sempre que ela tentava entrar no assunto, eu simplesmente não respondia. E aconteceu assim, que eu tinha que fazer esse trabalho que era muito difícil, um levantamento anual, e essa minha chefe resolveu que eu ia ter, assim, pouquíssimo tempo, mas eu consegui apresentar no prazo. Eu me lembro que no dia de apresentar, ela estava tão confiante que eu não ia conseguir fazer, que ela nem falou comigo, ela pediu para uma outra pessoa que trabalhava comigo, entendeu? E disse assim, olha, faz uma coisa, faz aqui, ajuda ela, faz nesse padrão aqui que ela não fez. E aí, quando eu fui mostrar pra pessoa a forma que eu tinha feito, a pessoa ela já ficou meio chocada, que era uma outra pessoa que também era homofóbica nesse espaço de trabalho, inclusive muito ligada a essa chefe. E aí ela disse, mas você fez tudo isso aqui? Eu disse, eu só tô aqui finalizando a capa, eu já terminei tudo. Beleza. Fui, apresentei pra ela, e ela leu tudo assim, sem brincadeira, na minha frente umas 3 vezes, assim, pelo menos. E não era pequena, eram várias folhas, e ela leu, marcou, viu várias coisas. Quando chegou uma hora, assim, na sala, com todas as pessoas que trabalhavam comigo naquela área, com a chefe direta, não com o chefe máximo, assim. E aí ela olhou, aí ela disse assim, ela parou, aí ela disse assim, parabéns, seu trabalho tá ótimo. Realmente eu li, não tem um erro. Parabéns, Dani. Agora só falta você gostar de homem, né? Aí, assim, quando ela falou isso, eu me senti tão ofendida que eu olhei pra ela assim... Eu tava incrédula, na verdade, daquilo, assim. Eu nunca imaginei sofrer uma situação daquela de forma tão direta. Eu agi com educação, porque eu acho que eu estava dentro do meu ambiente de trabalho. Eu agi também de forma respeitosa, mas isso foi uma coisa que me marcou muito. Ela me marcou muito, e quando eu tenho a oportunidade, né, eu conto essa história, porque se a gente pensar assim, essa pessoa hoje, se você for ver dentro das outras comunidades ou dos outros espaços que ela participa, ela pode ser considerada uma pessoa boa. Né? Mas em relação à homossexualidade, é uma pessoa que não tem a mínima sensibilidade. Um dos professores do colegiado, depois de já no 2º ou 3º mandato, disse que queria me falar uma coisa. Eu disse, professor, fique à vontade e comente. E ele disse assim, me pediu 1000 desculpas, disse assim, olha, quando você assumiu a coordenação do curso, eu fiquei num mal-estar muito grande, né? E eu disse, não, professor, fique à vontade, pode dizer o que é que o senhor pensou. Olha, eu vou te dizer, você não fica com raiva? Eu disse, não, professor, você pode falar. E aí ficou um meio silêncio esperando o que ele diria, e ele disse assim, olha, é o seguinte, quando você assumiu a coordenação do curso, ele disse assim, como é que pode eu agora ter um gestor, ter um chefe que é gay? E eu fiquei calado e esperando ele complementar. E para minha surpresa e o quanto que é contraditório, ele disse assim, mas depois eu percebi o quanto você é macho, o quanto você é homem. Né? E eu disse, professor, mas eu sou gay. E meu problema maior com a minha sexualidade foi dentro da minha casa. Por eu ter me blindado com a opinião dos outros, hoje trabalho, não ganho mal, vivo minha vida do jeito que eu quero, ajudo minha mãe ainda no trabalho dela, que minha mãe faz 200, 300 pamonhas todos os dias. Ela vende nas ruas com os vendedores. E eu levanto às 4 da manhã. E chego da faculdade em casa já quase meia-noite. Tenho o meu salão. Quando eu não estou trabalhando na minha casa, estou no meu salão.
E estou feliz, graças a Deus, e aonde eu passo, ou as pessoas me respeitam ou eu imponho, eu faço com que elas me respeitem. Porque a cena, quando ela vem, o pior é como ela volta. Entendeu? Então a minha reação é de acordo com a ação das pessoas. Aquilo que eu digo, ser gay, doutor, concursado federal é uma coisa. Ser gay com 16, 17 anos, dependendo da família, do social, do cultural, de tudo mais, há uma vigilância talvez muito maior. Eu acho que Palmas também não é um exemplo para se dizer assim, porque Palmas e a capital já tem um tratamento diferente ou melhor do que no interior. Eu acho que não, eu acho que essa construção cultural, social e política, ela precisa ser construída no estado como um todo. O Giama nasceu num momento, numa época muito importante da história do Tocantins, que foi o movimento para a criação da UFT, o SOS Unitins, né? Que o movimento estudantil do DCE, especialmente da UFT, fez um movimento para federalizar a entidade, a Universidade Tocantins, a Unitins. Então o Giama nasceu desse esboço, desse grupo, desse período efervescente, né, assim, político-cultural do Estado, com esse movimento bastante importante. E nós morávamos em Palmas e nós tínhamos conhecimento de alguns pessoal desse grupo. E 3 deles nós alugamos uma casa para morar, aqui no centro de Palmas, né? E quando nós fomos ver, nós tínhamos 7 pessoas dentro dessa casa. Era 4 mulheres e 3 homens gays. E foi o período que estava passando aquela minissérie A Casa das 7 Mulheres, na TV Globo, né? E começaram a apelidar essa casa nossa, a Casa das 7 Mulheres. Ficou bastante interessante, aí eu vou falar, onde que é? A Casa das 7 Mulheres, né? E como eu já era do movimento sindical e do movimento de direitos humanos, né, a gente fazia essas discussões. Aí nós começamos, nas tardes de domingo, reunir, nós da casa, alguns convidados, amigos que iam, né, e conversávamos sobre várias coisas, né, porque era um grupo de estudantes, de gente que estudava, que trabalhava, que lia, né, então a gente discutia as coisas. Aí um dia, foi assassinado em Palmas um jornalista bastante conhecido, que era amigo de um dos moradores, né, e ele estava muito revoltado, dizendo que essa situação não podia acontecer, porque ele foi morto por, acho que o parceiro dele, não sei se foi o garoto de programa, com uma faca, né? E a família, a imprensa deu, naquela época, a versão de que ele tinha caído em cima da faca. Aí nós achamos um absurdo, né? Toda a história, e a gente precisando criar uma entidade para poder olhar para esse tipo de questão, né? Debater essas coisas para que isso não aconteça. Aí, então vamos fundar então uma associação, né? Uma associação gay do estado do Tocantins. E aí nós resolvemos então criar a entidade, onde nós nos reunimos, né? No dia de estudo, e com os convidados que estavam a gente fundou a entidade. Aí você escolheu o nome. Eu, por exemplo, queria GGT, Grupo Gay Tocantins, exemplo do GGB, Grupo Gay da Bahia, mas as pessoas temiam de que o nome gay pudesse afugentar, as pessoas quisessem associar, porque como era inicial e muito preconceito, nós tivemos medo. E por fim nós escolhemos o nome então Giama, que era Grupo IP Amarelo. Nós saímos na época da parada, na primeira, da Avenida Palmas Brasil, descíamos e era para encerrar no Parque César Mar. E quando nós chegamos no Parque César Mar, um dia antes estava tudo ok, o parque estava fechado, às escuras, e a avenida também de acesso ao parque também estava todas as luzes dos postes apagadas, né? Aí pouco tempo antes da parada, ligou alguém da prefeitura dizendo que não tinha sido aprovado o término da parada no Parque César Mar porque estava em reforma. Na verdade, tinha acabado de ter a reforma, de fato, já tinha sido reinaugurado, né? Mas mesmo assim eles proibiram, no tempo da prefeita Nilmar, a parada terminada dentro do Parque César Mar. Depois disso, a repercussão foi muito negativa contra a prefeitura, né, por causa desse fechamento do Parque César Mar, e desde então eles sempre autorizaram. A minha história na UFT, ela começa quando eu, no terceiro ano, resolvi que ia prestar vestibular para jornalismo, porque no terceiro ano eu tive contato foi a primeira vez que eu tive contato com o movimento estudantil em si, e achei que era muito interessante fazer jornalismo ao invés de direito, como a minha família queria. E entrei no curso de jornalismo
E aqui eu tive acesso a assim, uma gama muito grande de espaços, de temas que estavam sendo debatidos dentro da universidade. E até aí nós não conhecíamos o que rolava fora da UFT, né, em relação ao movimento LGBT. E aí passamos a conhecer o GIAMA, que hoje também não existe mais, e começamos a fazer esse movimento dentro da universidade. E o ápice o início, o marco do início do movimento LGBT aqui dentro da UFT foram as eleições de DCE, porque a gente tinha uma chapa que pela primeira vez apoiava a questão dos direitos humanos e a questão do debate tanto de LGBT, com o debate feminista e o debate do movimento negro. Então, a nossa chapa ela teve uma grande rejeição, principalmente nos cursos de exatas, e que a gente era identificado como chapa dos viados, chapa das sapatão. O Mudas ele surgiu porque a gente não queria ser só um coletivo. A gente queria ser um coletivo, mas que tivesse mais a pegada de movimento, que tivesse a pegada artística, que tivesse uma pegada suprapartidária, porque eu acho que como as pessoas que formaram o TA eram muito ligadas a partidos políticos, eu acho que era interessante essa mudança de nome para que todo mundo se sentisse fundador, como se todo mundo se sentisse bem para agir como quisesse. Então você não estava chegando numa coisa pronta, você estava chegando numa coisa que você ia criar, mas basicamente ele funciona com o mesmo campo de relação. Aqui em Palmas o que tinha era festas uma vez por mês, festas em casa, de grupos. O pessoal fazia muitas festas em residências, né? E o meio, naquele tempo não tinha Orkut nem Facebook, o meio todo ficava sabendo. Então participavam dessas festas. Sempre uma vez por mês, já tinha aquelas pessoas que eram acostumadas a fazer festa, né? Obviamente para arrecadar dinheiro. Então foi muito importante esse processo, né? Até quando em 2004 foi inaugurada a primeira boate LGBT de Palmas, né? Chamava GLS, que foi a Dama de Paus. Eu penso que contribuiu enormemente para essa visibilidade de forma que gay não é normal, né? A casa dele, porque a casa dele era frequentada não só por público LGBT, mas também por pessoas consideradas heterocasais, porque era um ambiente de boate que não tinha essa oferta na capital, mas ao mesmo tempo era um espaço agradável e que as pessoas, e tinha uma vida social que não era só a boate e a festa. Eu lembro que nós promovemos vários torneios. A gente tinha domingo à tarde torneios de queimada. A gente tinha competições, né, à tarde, nos sábados. A gente fazia festa, todos os aniversários era comemorado lá. Eu lembro que um dos últimos que a gente fez era sapatão contra viado, né? E as meninas tinham um grito de guerra, era uma coisa muito bacana. Eu quero bem, eu quero eu sou passiva. Era muito bacana, quer dizer, e misturava uma geração mais velha, mais estabelecida, ao mesmo tempo eu vou insistir, mais normatizada, com a geração nova, que já estava vivenciando esse processo, eu diria, de um pouco mais de abertura da vivência LGBT. O meu primeiro show, que eu me lembro, foi no espaço que nem era dentro da boate ainda, era do lado de fora, ele montava uma estrutura. Até no Cascalho, pra você ver como as coisas quando são boas, quando você gosta de viver aquilo, era no Cascalho, sabe? Chovia, fazia lá, não tava nem, tinha aquele palco lá fora. E todo mundo lá para assistir. E as festas, e aí, sim, aí o primeiro show eu fiz com a música Woman's Get the Power. Olha, minha cabeça não tá boa. E assim, hoje eu lembro, ai meu Deus, como eu melhorei. Sabe? Tanto no show quanto no carão, tudo. Mas muito bom. Palmas e palmas e mais palmas, né? Era muito bom. Isso foi em 2005.
2005, foi 2005. E aí nunca mais parei. Então, a imagem que eu fiquei, assim, que fica na memória, esses 12 anos de história, eu acho que é da primeira parada do Orgulho que nós fizemos em Palmas. Com os beijos que teve, né? O beijo triplo, o beijo do professor Damião, seu companheiro da época, que passou na televisão em Anguera, em horário nobre, que fizeram uma reportagem, inclusive, até interessante. Então, eu acho que aquela imagem ficou, acho que concretizou, né? O movimento de muita luta. Eu falo a foto porque toda vez que eu vejo essa foto, eu lembro dos detalhes desse dia. Desse dia e também do ano. Foi um ano maravilhoso para a Thalita e para mim, automaticamente, o Arlen, né? Que é uma foto que tem até a bandeira do arco-íris atrás de fundo. Eu tô com a roupa branca com T vermelho de Thalita, uma peruca ruiva. Eu adorei tudo. Aquele dia, assim, para mim foi o auge, eu acho, Eu faço uma volta no passado quando eu vejo essa foto. Mas se eu fosse fazer um recorte, eu acho que seria dentro da UFT, seriam várias cenas, eu penso em várias coisas. Eu penso quando arrancou a bandeira, eu penso quando a gente fez atividades, eu penso quando pela primeira vez eu vivia a minha sexualidade abertamente, primeira vez que eu segurei na mão de uma menina e que eu vivi afetivamente uma relação foi na UFT. Uma manifestação LGBT passando numa avenida, que as pessoas, crianças, jovens, correm para a beira para olhar quem está passando, o que está acontecendo. Eu acho que é uma imagem bonita que eu gostaria de levar. Não podemos nos colocar fora da situação. Em nenhum lugar estamos livres de toda relação de poder. Há sempre a possibilidade de mudar as coisas. A resistência vem em primeiro lugar. E ela permanece superior a todas as forças do processo. Seu efeito obriga a mudarem as relações de poder.